Olá, bem-vindo à classe de professores, lição número 5, do orgulho à humildade. O que vamos tratar nessa semana está no livro de Daniel e é a história, mais uma vez, do famoso e imponente rei Nabucodonosor em sua relação com Deus e com Daniel. Sem ceder em seu orgulho, lembrem que ele foi impactado por Deus no capítulo 2 com a revelação do sonho, da estátua. Depois foi impactado com a fornalha ardente no capítulo 3, onde os servos de Deus foram colocados sob o fogo e não queimaram, cuja presença do próprio Jesus esteve com eles. E agora nós temos, no capítulo seguinte, ele continuando com o seu orgulho, apesar de toda a revelação de Deus. Só a guisa de introdução. Às vezes eu fico pensando, se Jesus estivesse aqui, fosse pregar nas praças, nas igrejas, nas ruas, o povo ia se converter, porque eles veriam o poder de Jesus, os milagres de Jesus, os ensinos da própria boca de Jesus, e não dependeriam de um livro, por exemplo, ou de pregadores humanos como eu e você. Isso é um engano, porque, na verdade, mesmo assim as pessoas não acreditariam. Pois veja, Nabucodonosor teve todas as demonstrações do poder, da grandeza de Deus, e mesmo assim continuou com seu orgulho. E o que ele fez então? O texto bíblico diz que ele teve um novo sonho. O bloco 1 da lição fala disso, desse novo sonho. Ele sonhou com uma árvore agora, cujo topo atingia o céu, e um ser celestial ordenava que ela fosse cortada. Diz que essa árvore, os passarinhos, as aves do céu faziam o seu ninho, ela era uma árvore frondosa, bonita, e de repente um ser do céu dizia, corta essa árvore. As árvores na Bíblia podem representar reis, podem representar nações e impérios. O autor da lição coloca Ezequiel capítulo 17, verso 31, Oséias 14, Zacarias 11, Lucas 23, 31, falando de árvore, representando o reino, representando reis, nações e assim por diante. O rei, aqui no caso, era Nabucodonosor. E seu orgulho todo. Ele havia feito obras explorando e oprimindo os pobres necessitados e se tornaram um rei de fato muito forte, muito poderoso. E aquela árvore frondosa, cheia de galhos, bonita, era uma representação do seu reino. E ele ficou muito, digamos assim, envaidecido por isto. Então, Daniel conversa com ele sobre este sonho. E ele foi advertido pelo rei. Ele diz, você não pode esquecer que um ser mandou cortar esta árvore. E Daniel insistiu com ele para que ele se arrependesse, para que ele se humilhasse diante de Deus, para que o seu reino não passasse. Mas isso não aconteceu. Ao contrário, a Bíblia diz que ele se ensoberbeceu. Ainda mais. A ponto de um dia ele estar passeando por Babilônia e citar aquelas clássicas palavras que nós todos conhecemos, Daniel 4,30, que ele disse, porventura não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei, com a força do meu poder? Ou seja, depois de fazer isto, ele estava literalmente afrontando o Deus do céu, e o seu orgulho, a sua prepotência, tudo transpareceu ali. E o seu desafio ao Deus do céu de forma clara, depois de ter sido advertido pelo seu profeta, que era Daniel. Então a Bíblia diz que Deus permitiu que ele tivesse uma doença, onde ele foi para o pasto pastar como as vacas e os bois. Seu corpo ficou cheio de pelos, e ele de fato se tornou como um animal durante 7 anos, e viveu ali pastando. Os autores estudiosos da Bíblia dizem que essa doença pode ser chamada de licantropia, zoantropia ou disforia da espécie. Não importa. O que é importante é que ele pastou como um animal. E aí eu terminaria esta lição, que você já conhece a história, fazendo um terceiro bloco da discussão. O que nós aprendemos com tudo isso? Em primeiro lugar, nós aprendemos que a recuperação de um ser humano
vem quando ele olha para o céu. Não é apenas olhar para o céu no sentido físico, mas ele reconhece a Deus como Senhor e como Deus. Na história de Nabucodonosor diz que quando ele reconheceu Deus como Senhor da sua vida e como Deus verdadeiro, a sua vida foi mudada e ele deixou de pastar literalmente e voltou ao seu trono. Um segundo aspecto aqui é que a misericórdia de Deus, ela sempre nos procura. Veja quantas oportunidades Deus estava dando para este rei Nabucodonosor. Ele teve chances antes dessa recuperação do capítulo 4. Quantas coisas aconteceram e Deus lhe deu oportunidades e ele não aproveitou. Mas mesmo assim Deus insistiu. Por isso que nós às vezes dizemos assim, Deus é o Deus da segunda chance. Eu diria, ele não é apenas o Deus da segunda chance, ele é o Deus da terceira, da quarta, da quinta chance. É claro que chegará um tempo em que ele vai, de fato, intervir nesse mundo e vai, de fato, julgar aqueles que não o aceitaram. Mas Deus é o Deus que nos dá novas chances. A sua misericórdia dura para sempre. Terceira coisa que aprendemos é se nós, salvos e perdoados, se nós somos salvos e perdoados, nós devemos proclamar o Salvador. Proclamar as virtudes do Deus verdadeiro. Aí entra um aspecto missionário. Muitas vezes nós fomos perdoados, salvos, somos batizados, estamos na igreja, mas não fazemos nada para anunciar isto para os outros. Não temos em nós uma questão clara da nossa missão aqui nesse mundo. Nós não existimos apenas para cantar, para orar, para ouvir sermões. Nós devemos ir além disso, que é proclamar essas verdades usando os nossos dons, os nossos talentos que Deus nos deu para ajudar pessoas. Nabucodonosor, quando ele se recuperou, o texto de Daniel 4,37 diz assim, agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Notem, nesse verso 4,37 nós temos aqui um estudo bíblico mundial. Através destes versos, certamente ele emitiu um decreto, um comunicado a todo o seu império, mostrando quem é esse Deus. Foi um testemunho, um trabalho missionário fantástico, fabuloso, que atingiu talvez milhares, talvez milhões de pessoas naquela época. Portanto, aqui uma grande lição. Se somos salvos e perdoados, devemos proclamar isto ao mundo. Não é? A misericórdia de Deus que sempre nos procura, nos possibilita exatamente isto. O que fazemos com essas chances que Deus nos dá? Usemos para proclamar a palavra, a bondade, a graça, o amor de Deus para as pessoas. Que Deus abençoe. A gente para por aqui. Semana que vem estamos de volta, se Deus quiser. Um abraço e até lá.